fala terapêutica de hoje é sobre a tendência da nossa cultura a romantizar a vida. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal New Me. Faz muito tempo que eu observo esse movimento de romantização de tudo. Esta fala terapêutica tem o objetivo de levantar algumas questões sobre essa tendência, apontando os danos emocionais que ela acarreta e suscitando alguma reflexão sobre como podemos nos situar saudavelmente nesse cenário de percepções adulteradas. Num período recente da cultura, houve um movimento muito consistente para combater o mito do amor romântico. E sim, eu não tenho dúvida alguma de que esse mito precisava e ainda precisa ser combatido. Mas algumas leituras que eu fiz, quando esse movimento de combate ao romantismo no amor começou a tomar corpo, me causaram uma certa inquietação. Eu me incomodei porque os autores militavam veementemente contra o amor apaixonado, mas iam para o extremo de suscitar um descrédito absoluto sobre a beleza dos vínculos. Então, eu queria ter esse cuidado, o de propor que a gente tire da vida a romantização dos fatos, mas não expulse a poesia de viver. Mas o que é romantizar? Romantizar é narrar com fantasias que fazem muito mal para quem escuta a narrativa, porque cria parâmetros equivocados sobre as questões romantizadas e se frustra grandemente por não viver a sua própria vida dentro dessa referência ficcional aprendida como natural. Isso baixa a imunidade emocional, porque a pessoa se sente tão longe do ideal impossível que desiste de acreditar que a sua realidade faz sentido. Também é muito perigoso. Desautorizar a nossa própria história nos leva a um grande vazio. Viver numa cultura romantizada faz muito mal à saúde emocional. Desencadeia uma vida de frustrações contínuas e um medo muito grande de viver. O processo psíquico é mais ou menos assim. Os conceitos são instilados em nós na cultura com sutileza. Vamos acreditando que o normal é sentir isso ou aquilo. Quando não sentimos, nos desqualificamos naquele lugar e temos a clara sensação de que alguma coisa está muito errada conosco. Pensamos que algo está errado porque não sentimos como foi dito para nós que sentiríamos. E isso começa a gerar suspeita sobre o que somos. Nossa identidade se perde e passamos a ter angústia, muita angústia, pela sensação de inadequação e consequente senso de fracasso. O momento seguinte é adoecimento psíquico, pelas sensações repetidas de que a nossa vida deveria funcionar de outro jeito. Então, nos perdemos de nós. É mais ou menos como se estivéssemos o tempo todo comparando o real com a fantasia. Com um agravante, há muitas pessoas ao nosso redor garantindo que todos vivem assim e que se não vivemos, há um grande problema conosco. Eu quero tratar aqui de 3 áreas da vida que eu acho extremamente romantizadas pela cultura. A primeira é a maternidade. Se existe algo mais romantizado do que a maternidade, eu desconheço. A cultura descreve a maternidade como um estado constante de encantamento com a criança. A maior sensação de êxtase possível que uma mulher pode sentir. Mas ser mãe é uma experiência totalmente diferente disso. Quando eu me casei, no final dos anos 70, eu nem questionei se queria ser mãe. Era tão óbvio que as mulheres queriam ser mães. Para a minha geração, não ser mãe era um fracasso. Ainda bem que isso mudou.
Eu desejei muito ter os meus 2 filhos, tanto que viajamos para engravidar, dentro de um cronograma muito bem pensado. Eu fazia 2 faculdades quando casei, e nos meus 2 álbuns de fotografia de formatura, eu estou bem grávida. Eu mencionei isso para dizer para vocês que nessas 2 experiências de maternidade, desejadas e planejadas, eu vivi muitos perrengues, muito cansaço e muita privação de sono. Foi dificílimo. Amamentar, por exemplo, eu amamentei direitinho, pelo tempo de construção saudável do corpo e da autonomia, mas achei muito doloroso no início o processo de sugar. Também me lembro das sensações impactantes, da consciência da perda definitiva da minha liberdade. Por causa da romantização, não só nos primeiros dias, mas ao longo de toda a infância, o que acontece é que quando a mulher sente as dificuldades e problemas inerentes à dedicação que a maternidade exige com tanta imposição, ela se sente extremamente culpada. Eu acho que ser mãe é uma delícia, mas ofereço todo o meu acolhimento à mulher que não quer viver essa experiência. Por isso, nesta fala terapêutica, quero dizer às mulheres que não querem ser mães, não sejam. Isso é perfeitamente aceitável. As que querem ser mães, eu digo sejam. Isso tem muita poesia. É um projeto trabalhoso, intenso e infinito, mas pode ser extremamente delicioso quando são respeitadas as características de cada mulher. As que já são mães e que se sentem culpadas por não sentirem êxtase contínuo, eu digo, fiquem em paz. Vocês estão apenas sendo adequadas psicologicamente. A maternidade não é uma experiência sagrada, é uma experiência humana. Nessa condição de humanidade, ela é uma experiência imperfeita. Nessa imperfeição, há muitas situações de desconforto que são negadas na romantização. Nós podemos parar de romantizar e, mesmo vendo a maternidade como um lugar de muito encanto, não negar o ônus que ela carrega, para que a mulher não seja consumida pela culpa de sentir as dores de parto cotidianas. A segunda área que eu acho romantizada na vida é o relacionamento amoroso. A relação de longa duração é romantizada na ideia de que pessoas que se amam mesmo não terão dificuldades. E terão. É certeza que terão. É verdade que alguns casais têm mais, outros têm menos, mas têm. Se não tem, há alguém se anulando nesse processo de conviver. Mas além de mencionar essa romantização dentro do vínculo, eu queria quebrar a romantização do próprio vínculo nas histórias de vida, do conceito. Essa ideia de que o amor é o ponto mais alto da existência, de que quem não tem um amor não pode ser feliz, é uma grande bobagem. Tudo bem não ter um amor, tudo bem mesmo. Tudo bem também querer um relacionamento. Eu acho que quem quer, vai ter. Não há por que ser diferente. O que precisamos é ter uma atitude diante dos nossos desejos. Quando a pessoa quer um relacionamento, precisa agir. Ficar parada esperando o amor chegar é um dos aspectos lesivos dessa romantização também. Ontem minha neta falou uma coisa que eu e meu marido até ficamos impactados pela linguagem que ela usou. Eu tinha levado um açaí para ela comer e eu recomendei um cuidado porque o açaí mancha a roupa. E aí ela me falou uma coisa assim toda forte, né? Toda incisiva, porque ela acabou de fazer aniversário. E ela está se vendo com a identidade da nova idade dela. Aí ela falou assim, vovó, não se esqueça que eu fiz 7 anos. E quando a gente muda de idade, a gente muda de atitude. Eu achei tão profundo essa ideia de que com o tempo a gente precisa ir mudando de atitude. E eu fiquei pensando sobre as mudanças significativas de atitude que nós temos que fazer à medida que o tempo passa,
à medida que fazemos aniversários, que são assumir a gestão da nossa vida, ir em busca dos nossos desejos e romper com as cobranças sem sentido. Romantizações são cobranças. Cobranças de pensamentos massificados, tomados como regras para sentimentos. Cada relacionamento é uma história única. Cada amor tem sua biografia. E o que todos têm em comum é que enfrentam dificuldades. Então, o que precisamos é viver o amor sem fusão. Duas pessoas não se tornam uma, mas precisam encontrar o ponto da funcionalidade gostosa, de uma parceria que preserva os 3 elementos essenciais, 2 individualidades e uma conjugalidade. Esse ponto de funcionalidade tem bastante senso de realidade. Então, pensar que as dificuldades não existem faz muito mal ao amor. A terceira área que eu acho romantizada na vida é a sexualidade. Uma coisa que eu observo no cotidiano, quando junto às narrativas clínicas, é a minha percepção de que ainda achamos que ter uma vida sexual muito legal é uma credencial, é um status de felicidade diante das outras pessoas. Em função disso, cria-se uma verdadeira cobrança social de ser bem-sucedido sexualmente. Consequência, quem fala da sua própria sexualidade sempre passa uma ideia superestimada para os outros. As pessoas fazem muito menos sexo do que elas dão a entender que fazem. Essa propaganda enganosa da vida íntima vai gerando uma narrativa social fantasiosa que vira romantização. Em função disso, as frustrações não param de acontecer, porque, como em todas as outras áreas, o problema é a comparação do real com o idealizado. O ideal, como meta de vida, simplesmente nos adoece e nos impede de articular o que realmente temos para tecer a nossa biografia. Eu vou dar um exemplo de algo que acontece muito na vida das pessoas, de maneira geral. Eu vou pegar vários elementos de atendimentos e vou criar uma historinha. Um homem teve uma paixão por uma colega de trabalho ou de faculdade na juventude, mas eles nunca ficaram juntos. No entanto, ele se declarou para ela no passado, mandou flores um dia e a vida dela prosseguiu. Ela casou com outra pessoa, teve 2 filhos e quando descobriu que toda a romantização que doutrinou a sua vida sobre a maternidade, o amor e o sexo não era realmente daquele jeito, ela se frustrou. E aí, o que ela fez? Evocou a memória daquele amor não vivenciado. Seu casamento não era ruim, mas ao comparar com o relacionamento que ela poderia ter vivido, o casamento perdia feio. A imaginação realçava mais a dificuldade ou a falta de encanto do cotidiano no vínculo real. Ela passou 15 anos pensando naquele amor perfeito, imaginado, congelado no pensamento. Um dia, pelas redes sociais, eles se localizam e se encontram. Porém, no terceiro encontro, ela desmistifica o ideal e percebe que passou todo esse tempo lembrando de uma pessoa que não existia. Volta para casa desse terceiro encontro e decide lidar com a realidade. É isso. Eu vou terminar esta fala terapêutica fazendo um convite a vocês para o mundo real. No mundo real, nós enxergamos as possibilidades de articular o que temos para construir uma felicidade para nós. No mundo real, há ilusões, mas elas não são infinitas. No mundo real, não nos recusamos a admitir a maior premissa, a de que viver dói. No mundo real, a gente enfrenta essa dor de viver. E, finalmente, eu vou citar o Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, um trecho muito conhecido que eu acho que ele descreve bem o mundo real.
correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.